venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia, ainda relevante neste mundo complexo. Está escrito Canadá, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Bem-vindos a mais uma edição do programa Está Escrito. Nós estamos continuando a série sobre os imigrantes e hoje nós estaremos estudando a respeito de Esther. E para discutirmos e compreendermos essa história maravilhosa desta imigrante, nós convidamos mais uma vez o pastor Nunes, a Rosa e o pastor Steven a estar conosco para estudarmos a respeito da história de Esther. Esta foi uma jovem imigrante que foi usada por Deus para salvar o seu povo e a sua família. Nem ela nem a sua família nunca imaginaram que ela poderia ser usada de maneira maravilhosa para trazer a redenção e a salvação para o seu povo. É como nos diz a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 28. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são. É maravilhoso como Deus pode usar as pequenas coisas e delas realizar grandes coisas. Vamos começar então estudando a respeito de Esther, mas primeiramente eu gostaria de perguntar a Rosa. Quem foi Esther, Rosa? Então, pastor, realmente Esther corresponde a essas características do verso de Coríntios que o pastor acabou de ler. Era uma moça humilde, era uma órfã. E ela pertencia a um povo judeu, que era uma minoria, um povo que estava escravizado e levado como cativo para o Império da Pérsia. Portanto, essa moça não tinha pais, não tinha família, portanto, era uma moça em desvantagem social, digamos assim. Ela foi criada por um tio, que felizmente era um primo, aliás, que felizmente era um homem temente a Deus, que respeitava a Deus e transmitiu a fé para essa jovem. E ela, nesse reino de órfã, de humilde, de pobre, ela se tornou a rainha do Império Persa. Portanto, se destacou como uma mulher nobre, né? E o mais lindo é que ela não esqueceu de Deus quando ela estava na sua posição de realeza. Ela se lembrou não só de Deus, mas do seu povo que estava em sofrimento. Nós vamos aprender hoje um pouquinho mais sobre essa experiência e também ver um pouquinho como é que nós podemos ser úteis na sociedade em que vivemos, ainda que estejamos, às vezes, em situação de desvantagem. Sim. Que história maravilhosa. A história de Esther ela está registrada no livro de Esther, são 10 capítulos, e todos nós podemos, não é? Todos aqueles que nos ouvem também podem nos acompanhar estudando essa história através da Bíblia. Eu gostaria de perguntar ao pastor Steven, como começa essa história, pastor Steven, a história de Esther? É interessante porque a Esther, como a Rosa disse, era órfã, não tinha muito, mas a história começa assim, ao contrário, porque começa num lugar bem rico, num palácio do rei Assuero. Ele era o rei do Império Persa, tinha mais de 127 províncias. E ele teve uma festa, mas não é a festa que nós temos, né? A festa dele foi 180 dias, meio ano de festa. Então pode-se pensar como é que era essa festa. E todos os dias eles faziam uma coisa diferente. E um dia a Bíblia diz que ele queria mostrar o que tinha mais beleza no Império. Então chamou a rainha. Até podemos ler. Rosa, podes ler para nós Esther, capítulo 1, versículos 10 e 11. Ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Neumã, Bizza, a Harbona, Bigtan, Abagta, Zetar e Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem à presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois era em extremo formosa. Uma coisa que nós podemos saber é que quando uma pessoa faz uma escolha bêbado, sempre vai ficar mal, né? E é isso que nós estamos a ver aqui. Então o rei disse, vou mostrar a coisa mais bonita que está no Império. Então traz a rainha
para ela ficar como se fosse um show para eles, né? Mas ela rejeitou, né? Ela disse, não sou um objeto. Então ela rejeitou o comando do rei, ele fica bravo, não ficou muito bravo, e ela perdeu a sua posição. Então agora era um rei sem rainha. E agora que, pela história que nós conhecemos na Bíblia, Esther entra em cena. Como isso aconteceu, pastor Edgar? Ela entrou em cena de uma maneira que nós não podemos prever, não é? Aconteceu que quando o decreto do rei não foi obedecido, que a rainha Vasti se recusou a comparecer perante do rei, a desfilar perante do rei. Há aqui um aspecto que talvez a Bíblia não é bem clara, mas é possível que o rei tenha pedido que a rainha desfilasse com pouca roupa. E foi essa a razão porque ela se recusou, não é, de desfilar perante o rei. Então, se ela foi despromovida de rainha principal, os conselheiros do rei criaram um plano. E o plano é que uma nova rainha fosse escolhida. E nós encontramos esse plano no capítulo 2 do livro de Esther, não é? Que foi um conselho que os seus conselheiros deram ao rei. Nós podemos ler. Então disseram os jovens do rei que lhe serviam: busquem para o rei moças virgens, formosas à vista, e ponham o rei comissionário em todas as províncias do seu reino, que reúnam todas as moças virgens, formosas à vista, na beleza de Susã, na casa das mulheres, debaixo da mão de Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e dê-lhe os seus enfeites. Então, foi um concurso de beleza que foi organizado, foram recolhidas as moças mais bonitas, virgens, e que com a finalidade de aparecerem perante o rei, para que o rei escolhesse a mais bonita. E a Bíblia enfatiza que a beleza que aqui se procurava era a beleza exterior. E foi nessa situação que Esther aparece perante o rei. Interessante. Agora, Esther sendo a nova rainha, podemos imaginar que ela estava muito feliz e com a vida ganha. Imagina a esposa do rei, ela estava lá, mas será que isso durou muito tempo? O que aconteceu, Rosa? O que você acha? Olha, primeiramente, pastor, eu acredito que Esther não estava naquela posição de rainha por ela querer. De alguma forma, ela foi incentivada a fazer isso, a ir para lá. Porque, às vezes, a gente pensa que vida de rei, vida de pessoa rica é uma vida muito boa, né? Mas é uma vida muito oprimida. A pessoa não pode ser ela própria. Ela tem que representar uma imagem, não é? E podemos ver o que a outra rainha já passou, né? Exatamente. Então era bem provável que ela também ia fazer uma coisa assim. Naqueles dias, as mulheres não tinham muito valor, não é? E portanto, qualquer momento o rei podia decidir matá-la e ela morrer. Portanto, ela tinha uma posição aparentemente vantajosa, mas no fundo nós vamos ver na história, através de um plano que foi arquitetado por Amã, um homem que tinha sede de poder, de certa forma, nessa altura, né? E tinha uma certa tinha um certo desprezo pelo povo judeu, porque o povo judeu tinha leis diferentes. Isso está no capítulo 3, no verso 8. Vemos um pouco essa característica de Amã quando ele foi ter com o rei Assuero, capítulo 3, verso 8 de Esther. E então ele disse: existe espalhado e disperso entre os povos em todas as províncias do teu reino um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos e que não cumpre as do rei, pelo que não convém ao rei tolerar esse povo. E Amã ele sentia-se assim porque o primo de Esther, que era o pai adotivo dela, não se curvava a ele quando ele passava na porta do rei. Então ele sentia que aquilo era um desprezo. Amã tinha esse complexo de inferioridade, creio eu, e levou a levar o rei a arquitetar um plano para matar esse povo. Aproveitando, como era o nome desse primo de Esther? Tem algo interessante aí no nome dele? Só para esclarecer. Então, algumas versões têm o nome dele como Mordecai, né? Yes. E eu aprendi que era Mardoqueu, mas tanto um como o outro nome correspondem à mesma pessoa. São versões. A mesma pessoa. Eu queria focar brevemente num ponto interessante. Nós estamos nesta série
a estudar imigrantes famosos da Bíblia, não é? E aqui vemos a situação que este imigrante, Mordecai, e a sua sobrinha Esther encararam num mundo diferente, em que os seus princípios religiosos entraram em conflito com os princípios e cultura religiosa de um novo país, não é? E eu creio que muitas vezes os imigrantes encaram situações semelhantes, em que os seus valores entram em choque com os valores do país em que eles vivem. Mas o mais interessante aqui é que tanto Esther e Mordecai permaneceram fiéis aos seus valores religiosos, e nós vamos saber, em breve, que esses valores religiosos estavam baseados nas leis de Deus, em particular nas leis que nós encontramos nos primeiros 5 livros da Bíblia. Se me permite, esse detalhe de que o que eles acreditavam estava de acordo com a palavra de Deus, esse detalhe é muito importante. Porque eu tenho encontrado pessoas que elas querem permanecer fiéis àquilo que elas aprenderam com os pais delas, na terra delas, mas nem sempre o que elas aprenderam está escrito. Portanto, é muito importante, sim, mantermos os valores que aprendemos, desde que eles estejam realmente de acordo com o que está escrito. De acordo com a Bíblia. Que era uma característica de Mordecai e de Esther, não é? Uma observação interessante, porque é muito provável que, em outros aspectos, eles se adaptaram a novas culturas, a novos costumes. Sim. Mas nesse aspecto religioso, em que eles acharam que o que estava a ser requerido deles estava em conflito com a lei de Deus, eles se recusaram, não é? Muito bom, exatamente nós lembrarmos disso, aplicar esta história, as lições para a nossa vida, né? Nós que somos também imigrantes. Mas continuando a história, Amã conseguiu realizar o seu plano? Ele conseguiu? Então, felizmente ele não conseguiu, mas houve um processo onde Deus teve que intervir de forma poderosa. O rei aceitou, né, a forma como Amã apresentou a coisa, foi de certa forma, deu ao rei um certo nobreza, assim, um certo valor, né? E o ser humano em geral ele sempre busca ser valorizado, né? E o rei sentiu-se um pouco elogiado e ele disse: talvez esse decreto de que esse povo que não está a obedecer às nossas leis temos que pôr em vigor, sim. Vamos então, eu assino que esse povo seja morto. É interessante que Mordecai ele percebeu os planos de Amã e avisou a Esther. Sim. E nesse momento Esther ela sabia desse plano, mas na realidade Amã conseguiu o decreto que ele queria. E o rei realmente colocou o seu anel ali e confirmou, aprovou. Aqui, tem uma expressão que é muito usada, que se diz: palavra de rei não volta atrás. E vem dos medos e dos persas, né? Aquilo que está decidido, está decidido. Portanto, era um decreto que só a intervenção divina poderia anular. E realmente... Foi um momento difícil. Imaginem, esse momento para Mordecai e Esther. Eles sabiam que foi determinado um dia para que todo o povo, tanto eles quanto o seu povo, fossem mortos. E agora eles estavam pedindo a Deus que os ajudasse. E foi realmente um momento muito difícil, porque a única que teria acesso ao rei para tentar conseguir alguma coisa, anulação desse decreto, tentar. Mas nós sabemos que um decreto de rei não podia ser anulado. Seria Esther, que era a esposa do rei. Mas o rei não sabia que ela era judia. Então foi uma situação realmente muito difícil e Mordecai ele deu algumas orientações. Pastor Steve, qual foi a orientação que Mordecai, a tentativa dele, o que ele falou para Esther? No capítulo 4 da Esther nós temos assim, a parte mais importante desta história, que é o conselho, né, de Mordecai para Esther. Podemos ler capítulo 4, versículos 13 até 15. Pastor Nunes, podes ler? Então disse Mordecai que tornasse a dizer a Esther: não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei mais do que todos os outros judeus. Porque se de todo te calares neste momento, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabes se para tal momento como este chegaste a este reino? É tão interessante porque
esta história é mais de 2000 anos, né? Mas mesmo nos nossos dias nós estamos a ver histórias assim. Pessoas assim, os cristãos que vivem na Síria, que tiveram que fugir porque o governo estava contra eles, né? E era bem possível que Esther também podia fugir, né? Ela tinha o poder e a maneira de fugir, mas aqui Mordecai diz, olha, pode ser que tu estás aqui por causa disto, né? Deus tem um plano e realmente podemos ver a fé que Mordecai vê, porque ele não só está a pensar nele e na Esther, mas ele está a pensar no povo todo, né? Eu penso que Deus pode salvar a todos, é isso que ele está a dizer aqui. Então estas palavras são muito poderosas mesmo. Muito poderosas, realmente. Mas qual foi a reação de Esther? Ela aceitou a proposta ou não? O verso 15, eu creio que está nos dizendo. O pastor Nunes pode ler? Então disse Esther, que tornasse a dizer a Mordecai, vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Susã e jejuai por mim, e não comais nem bebeis por 3 dias, nem de dia nem de noite, e eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Então Mordecai foi e fez conforme tudo o que Esther lhe ordenou. Por outras palavras, ela obedeceu ao conselho do pai. O que eu acho maravilhoso nessa história é que Mordecai tem um momento de que, como imigrante, ele se apercebe que Deus o pode salvar de uma situação em que ele e o seu povo estão a enfrentar, que é uma situação bastante perigosa. Sim. Como imigrante, ele recorre a Deus. Ele não recorre a forças civis, a forças humanas, mas recorre a Deus. E ele diz a Esther, olha, se tu não tornares parte deste projeto divino, Deus irá escolher alguém, outra maneira de nos salvar. Por isso, Mordecai sempre se achou que a mão que o protegia não era uma mão de autoridade humana, mas a mão divina. E é bom, como imigrante, termos diariamente na nossa consciência, esta fé que diariamente Deus pode intervir nas nossas vidas. Amém, amém. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, Ele estará ao nosso lado. Esther, por sua vez, também tinha a mesma atitude, porque ela podia, ok, então eu vou lá falar com o rei, mas ela não foi na força dela. Interessante, né? Ela se preparou espiritualmente. Muito profundamente, 3 dias jejuando e orando, todo o povo, ela também, as suas servas também. Então foi realmente uma batalha espiritual, foi uma guerra entre o bem e o mal ali. Né? Mas chegou o momento que ela tinha que fazer alguma coisa, porque não apenas a oração é importante, mas a própria palavra oração em português, se nós a dividirmos em 2, né? Nós temos a primeira parte, orar, se referindo à oração, e a segunda parte, ação. E ela chegou um momento que ela teve que revelar ao rei os planos de Amã. E como ela fez isso, pastor Steven? Foi interessante, né? Porque nós sabemos que eles não podem mudar as leis. E aqui podemos ver que a Esther tem boa cabeça. Em vez de só ir para o rei, ela vai para ele e diz, olha, quero fazer uma festa. Né? Vamos ter uma festa, vamos convidar umas pessoas. Foi sábia, não? Assim, pelo menos ele ficava mais amorado, assim, coisa. Então ela fez esta festa, no fim, ele pergunta, se queres uma coisa, diz. E ela diz, quero outra festa. Né? Então ela fez isto várias vezes, até finalmente ela ir com o que ela queria mesmo para o rei. E ela teve a oportunidade de revelar exatamente os planos de Amã. Mas ela não foi já dizendo o nome. Como que ela explicou isso, pastor? Ela usou bastante de diplomacia, como o pastor Steve acabou de dizer, não é? Ela teve uma interação gradual com o rei que tinha nas mãos dele a vida e a morte dela, não é? Por isso ela usou tato, usou paciência, não é? E muitas vezes nós, a lidarmos com situações como imigrantes, não é? Nós temos que ser pacientes, nós temos que usar tato, não é? E nós também temos que pedir a Deus que nos ajude naquela dificuldade que nós estamos a encarar. Quer seja uma dificuldade de trabalho, quer seja uma dificuldade pessoal,
A oração, o jejum são partes que nós devemos usar, não é? E depois também ser pacientes. E foi precisamente o que ela fez. Ela usou a paciência e finalmente, na segunda festa, num momento particular, ela então fez o seu pedido ao rei, não é? E por intervenção divina, o seu pedido foi-lhe concedido. Interessante, muito, muito bonita essa história e muitas lições nós podemos tirar para a nossa realidade como imigrantes. É interessante que o decreto que Amã havia conseguido e que agora Esther havia revelado ao rei, o rei ele queria resolver esse problema, porque ele não podia acreditar que a sua esposa estava condenada à morte. E agora ele queria resolver esse problema, mas o decreto dele podia ser anulado? Não. 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 A lei dos Medas... Como Mordecai e Esther conseguiram reverter a situação? Através de um novo decreto. O Mordecai pediu que a sua sobrinha Esther fosse ao rei e que ele emitisse um novo decreto em que iria permitir os judeus defenderem-se a si próprios, não é? E então nenhum decreto cancelou o outro, mas o segundo decreto permitiu que o povo judeu tivesse o direito à sua autodefesa. E esse decreto foi garantido, foi dado, e quando chegou o momento, o povo judeu defendeu-se e protegeu-se. Um povo minoritário, não é? Mas pela providência divina conseguiu sobreviver um decreto que queria, por assim dizer, pôr fim à sua própria existência, não é? E Deus tem sempre guardado a sua mão sobre o seu povo, quer seja povo judeu, quer seja qualquer outro povo que se entregue a Deus, a Jesus, Deus tem sempre a sua mão sobre o seu povo. Amém. Esse foi um grande livramento que Deus proveu e através de uma jovem imigrante num país estranho e em condições bem difíceis. Deus guiou o caminho até que ela pudesse chegar onde chegou e poder ser usada por Deus para livrar o seu povo. Que história bonita de uma imigrante. O que podemos aprender com essa linda história de Esther? Que lições podemos tirar para que nós, que somos também imigrantes, para nós que somos imigrantes numa terra estranha, que lições podemos tirar? Eu gostaria que cada um de vocês participasse brevemente. O nosso tempo já está terminando, mas eu gostaria que cada um de vocês pudesse compartilhar com os nossos ouvintes as lições que podemos tirar desta linda história. Eu sei, para mim, eu gosto de ver mesmo esta, a maneira que uma pessoa sozinha, num lugar estranho, com medo, mas com Deus tudo é possível, né? E ela conquistou e, no fim, é um herói mesmo. E cada pessoa que está a ouvir hoje pode estar na mesma situação, mas também com Deus pode ter o mesmo resultado. Há um outro aspecto à beleza de Esther, que ela não era apenas bela da maneira exterior, mas também em termos interiores ela tinha uma beleza espiritual, porque ela obedeceu às recomendações do seu tio e se comprometeu em fazer a vontade divina. Por isso, aos olhos de Deus, ela era bonita, quer da maneira exterior, mas também da maneira interior, não é? Mesmo com Amém. risco de vida, ela intercedeu pelo povo, né? Porque ela estava coberta espiritualmente, ela estava fortalecida espiritualmente. Esse detalhe da oração, para mim, na história de Esther, me inspira em qualquer dificuldade, situação que eu não vejo saída, ou que eu não tenho força para enfrentar, em oração e, inclusive, pedindo outros para orarem, intercedendo. O Senhor Deus atua e age na nossa vida e através de nós, por mais humildes e desprezados que possamos nos sentir, às vezes num país estranho, numa língua diferente. Que maravilha! Que história maravilhosa essa história de Esther. Eu gostaria de lembrar o que as palavras de Mordecai, eu creio que essas palavras aplicam realmente à nossa experiência, quando ele disse, quem sabe se não foi para um momento como esse que você chegou à posição de rainha. Então, eu creio que para todos nós, imigrantes, podemos saber que Deus tem um plano, Deus tem um propósito, não importa onde estivermos, não é por acaso que nós somos imigrantes.
Não é por acaso. Deus tem um propósito magnífico para com cada pessoa. Amém. E talvez seja importante nós aceitarmos o desafio de que, quando nós alcançamos alguma posição de influência na nossa comunidade, que essa posição de influência deve ser sempre usada para o benefício de outros membros da nossa comunidade. Foi precisamente aquilo que Esther fez. Usou a sua influência para beneficiar toda a sua comunidade. Amém. Eu quero agradecer a participação do pastor Edgar, da Rosa Lopes e do pastor Steven. Que Deus possa abençoá-los e que possa abençoar a todos os nossos queridos ouvintes, que Deus possa alcançar o seu coração. E não se esqueça que Deus te colocou aqui, ou colocou aonde você está com um propósito, e Deus pode usá-lo, ou usá-la como instrumento poderoso nas suas mãos. Que Deus abençoe. Nós queremos pedir uma bênção de Deus à sua vida, pedir que Ele possa realizar e estabelecer o plano que Ele tem na sua existência. Eu convido você a orar comigo neste momento. Querido Deus, obrigado, Senhor, pela oportunidade de estar na Tua presença. Obrigado por relembrarmos essa história maravilhosa, tão bonita, da Rainha Esther. Uma jovem simples, órfã, que chegou à posição de rainha por Tua direção e ela pôde ali salvar o seu povo e a sua própria família. Louvado seja o Senhor pela oportunidade de estarmos na Tua presença neste dia e pedimos que continue guiando-nos e usando-nos como instrumentos em Tuas mãos. Louvamos o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos amigos, muito obrigado por terem estado conosco no programa de hoje. Nós queremos agradecer também os nossos convidados que estiveram conosco estudando o livro de Esther. Agradecemos a sua presença e o convidamos para que esteja conosco na próxima semana. E lembre-se, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus.